Saudações cordiais, prezado ouvinte. Vamos mais uma vez meditar junto numa passagem da Palavra de Deus. E o nosso tema hoje é guarda. Quanto tempo ainda falta para passar esta noite? Encontramos essa questão no livro de Isaías, capítulo 21, nos versos 11 e 12. O povo de Israel estava sendo oprimido no tempo do cativeiro, e muitos judeus ainda permaneceram na região de Judá e também na região de Israel, mas também outros povos em volta estavam sob forte opressão. Eu leio essa sentença conforme a versão King James atualizada em Isaías capítulo 21, versos 11 e 12, conforme segue. Oráculo contra Dumá, silêncio. Eis que o povo de Seir me questiona. Sentinela, quanto ainda falta para acabar a noite? Atalaia, quanto falta para passar essa noite? E o guarda responde, eis que a aurora vem raiando, contudo a noite também se aproxima com rapidez. Ora, se quereis indagar outra vez, voltai e perguntai. Então o povo está desesperado, está procurando uma resposta da parte de Deus. Quanto tempo ainda vai demorar essa situação de opressão? São as pessoas de Seir que estavam perguntando, e Seir era uma região conhecida como lugar de extermínio, onde já haviam acontecido muitas crueldades a partir de pessoas que mataram inocentes para atingir os seus interesses próprios. Então, o povo aqui está desesperadamente perguntando, quanto tempo ainda? Quanto vai demorar para essa situação passar? Realmente, nós também estamos vivendo em tempos difíceis, e não é verdade que no começo dessa pandemia, logo veio a pergunta, por quanto tempo vai durar isso? E inicialmente as pessoas disseram, vamos fazer uma quarentena de 14 dias, então tudo vai voltar ao normal. Mas depois, esses 14 dias foram se estendendo de março até junho, e também não aconteceu, e depois estenderam até setembro, e hoje ninguém mais sabe quando realmente vai acabar essa pandemia que atinge praticamente o mundo inteiro. Então as pessoas vêm com essa pergunta também. Quanto tempo ainda vai demorar? E aqui o povo está se dirigindo então ao profeta de Deus, querendo saber se Deus tem alguma resposta para o tempo da duração dessa situação de crueldade na qual estavam vivendo. E a resposta que o profeta dá é bastante enigmática. Ele começa dizendo, amanhã vem raiando. Quer dizer, uma resposta que traz alívio, que traz esperança de a situação logo melhorar. Mas ele logo acrescenta também, a noite também vem correndo, as trevas também estão chegando. Então, realmente, uma resposta dupla que ele está dando para esse povo desesperado nessa situação. Hoje estamos vivendo uma situação difícil, não somente no sentido da pandemia, mas essa pandemia desencadeou uma série de outras crises, uma vez no sentido econômico, e nós vemos o mundo sendo transformado na área da economia em nossos dias. Muitas pessoas estão hoje recorrendo ao Pix para uma transferência sem custos e imediata de qualquer lugar do mundo. E um jornal escreveu, o Pix é para todo mundo, uma forma mais simples e barata de pagar e receber dinheiro, tudo em segundos, a qualquer dia e a qualquer hora. Então, isso evidentemente traz muitos benefícios, mas isso nos aproxima também rapidamente de um tempo de controle mundial. Cada indivíduo vai ser controlado nas suas movimentações financeiras e não haverá mais privacidade nenhuma.
E, evidentemente, junto com isso, vem a questão que já está sendo implantada de numerar as pessoas. Então, a pessoa apenas pode colocar a mão no aparelho e imediatamente é feita, então, essa transferência. E a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 13 de que esse controle total vai acontecer. Estamos marchando rapidamente para essa situação onde tudo estará sob controle de um governo central. A mesma coisa está acontecendo na área militar. É interessante que depois da pandemia, países seriamente afetados pela pandemia estavam logo começando com ameaças de invasão de outros países, conflitos regionais já surgiram, e a Bíblia mostra que isso é um dos sinais de que o princípio das dores está acontecendo. Então, não é só a questão da pandemia, a questão também do controle total, a questão das guerras. O presidente da China falou para suas tropas na semana retrasada: preparem-se para ficarem fiéis e para a guerra. Ao mesmo tempo, estamos vendo a política de paz e segurança internacional sendo implantada aos poucos, especialmente lá no Oriente Médio. A Bíblia diz: e quando disserem haverá paz e segurança, eis que sobrevirá uma repentina destruição. Nós lemos sobre um acordo de 7 anos que vai ser feito lá no Oriente Médio. Em Daniel, capítulo 9, 27, nós lemos: ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado. Então, vemos aqui o anticristo fazendo aliança de paz antes de realmente assumir o controle sobre o mundo. E é muito significativo o fato de que cada vez mais países maometanos estão querendo fazer aliança com Israel. Quase toda semana ouvimos sobre mais um país que está disposto a fazer a paz, está iniciando negociações de paz para poder desfrutar, então, as vantagens econômicas que isso pode trazer para o país. Então, um país atrás do outro. Quero enfatizar que isso ainda não é o acordo de Daniel 9:27, mas é o prenúncio de que esse acordo pode acontecer em bem pouco tempo, e isso significa que o fim realmente está próximo. Uma outra área que nós vemos um avanço muito rápido é na área da formação da religião internacional, aquilo que a Bíblia chama em Apocalipse capítulo 17 e 18 de a grande meretriz. E é importante notar que, mesmo dentro do seio da Igreja Católica, existe um alarme muito grande hoje em dia de pessoas vendo que as profecias bíblicas estão se realizando, concretizando pela atuação do Papa Francisco, quando ele, então, faz uma série de declarações que são diretamente contra a Bíblia. Quando ele, por exemplo, diz: não é preciso crer em Deus para poder entrar no paraíso. Ou quando ele diz que Adão e Eva nunca existiram, é uma linguagem apenas. Ou quando ele diz que a teoria da evolução está perfeitamente em harmonia com a fé em Deus. Em uma série de afirmações. Ou quando ele fala que o inferno com chama de fogo não existe. Está contradizendo doutrinas fundamentais da palavra de Deus. E a última encíclica que ele fez, Fratelli Tutti, demonstra exatamente esse desejo de uma fraternidade universal. O arcebispo Carlo Maria Viganò, ele escreveu: é assustadora a insistência obsessiva no tema da unidade e da fraternidade universal, bem como a condenação do legítimo direito do Estado de tutelar a própria identidade, não apenas da cultura, mas também e sobretudo de fé.
Esta encíclica constitui um manifestado ideológico de Bergoglio à sua profissão de fidelidade maçônica e à sua candidatura à presidência da religião universal, serva da nova ordem mundial. Então, veja que dentro do próprio movimento católico, líderes de grande destaque estão vendo nessa encíclica uma aproximação muito rápida da formação dessa Igreja Universal, e isso está dentro da doutrina da maçonaria. Então, não são apenas evangélicos, mas grandes líderes da Igreja Católica estão falando a mesma coisa. E essa grande meretriz, aquela que perseguiu e que vai perseguir os cristãos também. E quando, na semana passada, o Papa declarou que é favorável à união civil entre homossexuais, ele está realmente refutando a primeira instituição da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 28, que coloca como princípio básico a união entre um homem e uma mulher. A apostasia está se alastrando pelo mundo, não só na Igreja Católica, mas em muitas igrejas evangélicas. A apostasia está avançando muito rapidamente. A noite está se aproximando. Também na área social, a Bíblia mostra em Mateus capítulo 24 que haverá fomes em vários lugares, e a última estimativa é que cerca de 10% da população do mundo vai passar fome no próximo ano. Ao final do ano, até 12 mil pessoas podem morrer diariamente de fome causada pela Covid. Potencialmente mais do que o número de mortes causadas pelo próprio vírus, segundo a estimativa da Organização Beneficente Oxfam Internacional. O cálculo se baseia em um salto de mais de 80% da população sujeita à fome crítica. Então, é muito importante a gente ver o que está acontecendo. E daí vem a pergunta: quanto tempo isso ainda vai demorar? Guarda, a que hora estamos? E devemos, então, saber interpretar os sinais dos tempos. E o guarda diz, é pela manhã. Jesus disse, pela manhã vocês vão dizer, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Então, Jesus mesmo nos orientou a sermos atentos aos sinais dos tempos e saber interpretar o que está acontecendo. Então, o guarda, o atalaia, o profeta Isaías, ele responde, vem pela manhã, a aurora vem raiando. Para o povo de Deus, tudo vai melhorar. Jesus vai voltar. A Bíblia diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E, pela sua própria malícia, é lançado fora o perverso, mas o justo, até na morte, se mantém confiante. Quer dizer, tempos difíceis ainda estão para acontecer, estão na nossa frente, mas mesmo se vier a morte, nós podemos estar confiantes, porque sabemos que a luz vai raiar. Em Lucas 21, 28, nós lemos, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Sim, amanhã de um novo dia está chegando para aqueles que realmente são salvos em Cristo Jesus. Preste bem atenção. Nem toda pessoa que se diz cristão ou crente vai para o céu. Há um grande número de crentes nominais. Realmente nunca passaram pelo novo nascimento, nunca entregaram completamente a sua vida a Cristo. A Bíblia nos mostra que muitos desses vão para a perdição. Nós lemos sobre isso em Mateus capítulo 7, verso 23 em diante. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome,
em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome não expulsamos demônios, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Esse Jesus disse, eu nunca vos conheci, é sinal de que nunca foram salvos, porque Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas. Aqueles que são ovelhas de Cristo, ele as conhece. Se ele diz, nunca vos conheci, é porque nunca foram salvos. Você realmente tem certeza da sua salvação? Você realmente entregou a sua vida incondicionalmente a Cristo, recebendo Ele não somente como aquele que vai te levar para o céu, mas aquele que realmente vai ser o Senhor da sua vida? Nós não estamos no vale dos condenados. Jesus disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode raiar. E depois nós lemos, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, para nós, a aurora está se aproximando. Jesus nos redimiu, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho de amor. Então, quanto tempo ainda falta? Bom, nós podemos dizer, se somos realmente salvos, que o dia está se aproximando. O dia em que Cristo vai nos buscar está se aproximando. Porém, o profeta diz, e também a noite se aproxima com rapidez. Quer dizer, a situação vai ficar pior ainda. E nós precisamos reconhecer no cumprimento das profecias que coisas terríveis ainda devem acontecer. A Bíblia diz em Miqueias, capítulo 3, verso 6, por tudo isso a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. E depois Provérbios 4:19, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. E Amós capítulo 5, verso 18, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, porque quereis esse dia do Senhor será de trevas e não de luz. Então, para as pessoas que não são salvas, as trevas vão ser mais densas ainda. A pessoa precisa procurar com urgência conhecimento sobre como ser salvo por Cristo Jesus. A Bíblia diz, pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas a Bíblia também afirma que é necessário receber Cristo como Senhor, crê no Senhor Jesus. Muita gente quer o Salvador Jesus para ir para o céu, mas nunca quer se submeter integralmente a Ele. A Bíblia mostra que as duas coisas são necessárias. Mas aqueles que têm a Cristo, para eles a aurora está chegando. Para aqueles que não têm, dias piores virão. Então vem a terceira parte da resposta do profeta. Ele continua dizendo, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Isso aqui é um apelo para uma busca de conhecer melhor o futuro baseado na palavra de Deus. Se vocês querem saber mais, venham. Nós queremos ensinar. E o nosso propósito é dos servos de Deus realmente fiéis, é sempre o desejo de ajudar pessoas que não sabem como ser salvos. Se você pode saber, existem ensinos preciosos, até postado na internet, sobre como receber a salvação. Eu não estou falando daqueles movimentos onde só se ensina como escapar de enfermidades, como ganhar prosperidade, assim por diante. Isso não é o evangelho genuíno. Isso é o evangelho enganador. O evangelho genuíno começa a pregação por Cristo. O apóstolo Paulo diz, eu primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu segundo as Escrituras, pelos nossos pecados. Em Atos capítulo 3, 19, nós lemos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, é necessário conhecer o evangelho genuíno
para tomar uma decisão genuína e para realmente ter certeza de salvação. Quantas vezes já perguntei para pessoas, você tem certeza da salvação? A gente está procurando, sim. Não. Se a pessoa diz que está procurando, é sinal de que não é salva ainda. Porque a Bíblia mostra em 1 João capítulo 5, verso 12, que aqueles que são salvos sabem que são salvos. Essas coisas escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, essa é uma questão que nunca deve ficar em dúvida. Guarda. Quanto tempo ainda falta para passar a noite? A primeira resposta é: para aqueles que andam com Deus, a aurora vai raiar. Cristo vai buscar a sua igreja, estaremos com ele na glória. A segunda parte da resposta é: a noite vem chegando apressadamente. Coisas terríveis ainda vão acontecer neste mundo. E a terceira parte da resposta é: se você quiser saber mais, venha procurar. E nós queremos te ajudar. Prezado ouvinte, se você não tem certeza da salvação, não descanse até ter o conhecimento necessário para saber como ser salvo e ter essa certeza: a minha vida pertence a Cristo. Muito obrigado por assistir a mais uma meditação e que Deus o abençoe ricamente. Amém.